Olá, amigos de Direção Assistida, tudo bem? Então, vamos inaugurar aqui nosso quadro que te ajuda a vender seu carro. Depois a gente vai trazer um nome especial para esse quadro, mas enquanto isso, eu trago aqui o primeiro exemplar para vocês, um Fiat Palio Essence 1.6 16 válvulas 2013, ano modelo 2013. É um carro que vem com alguns equipamentos especiais em relação a outros Fiat Palio Essence que você pode encontrar por aí. E eu vou mostrar para vocês aqui detalhes externos e internos do carro, naquele padrão que a gente faz no nosso teste. E também o diferencial é que a gente vai inserir no final do vídeo as informações referentes à compra desse carro. Se você se interessar por esse carro após ver o vídeo, você pode entrar em contato direto com o vendedor, que no caso é o editor aqui do nosso site Carponte News, Marcos Lauri, e você pode entrar em contato direto com ele e negociar a compra desse carro. Beleza? Vamos iniciar aqui. Parte dianteira dele é aquele Palio já modelo novo, né, modelo mais recente. Lembrando que o Palio só passou por uma pequena remodelação de painel agora na linha 2017. Então o visual do carro continua bem atual. Você vê que o carro aqui não tem detalhes. Carro que está em perfeito estado de conservação. Carro sem sinistro, sem nenhum detalhe especial que desabone a compra dele, né? Vamos dar uma olhada aqui também nos pneus, interior do carro, estofamento e afins, bem como o motor. O carro traz pneus Pirelli Cinturato P1 18560 aro 15. Você pode verificar aqui o estado de conservação dos pneus. Os pneus estão praticamente zerados. O carro tem a quilometragem bem baixa, como vocês vão conferir daqui a pouco. Dá uma passada aqui pela lateral do carro. O carro tem alguns pequenos detalhes na carroceria, mas nada desabonador, são só detalhes superficiais. Aqui você tem também, o carro não tem ISOFILM, pneus traseiros também na mesma condição. É um carro com 8.708 km rodados, tudo bem que essa quilometragem vai mudar um pouquinho, porque o carro ainda está em uso, mas a quilometragem realmente baixa, abaixo dos 10.000 km. Vamos dar uma olhada aqui no porta-malas dele. Fiat Palio, ele tem a abertura por aqui pelo logotipo, abertura elétrica. Detalhe da versão Essence, motor 1.6 16 válvulas. Porta-malas dele bem amplo, capacidade está aparecendo aí para vocês no vídeo. E o carro traz ali embaixo step zerado. O carro também traz ali, como você pode ver, nenhum detalhe aqui na carroceria, carro que não passou por nenhum sinistro, carro totalmente zerado realmente. Porta-malas com iluminação. Vamos agora dar uma olhada ali no espaço interno. Eu vou entrar no carro e mostrar o espaço interno para vocês, também mostrar o cofre do motor antes da gente partir para o nosso teste em movimento. Bom, amigos, dá uma olhada aqui no cofre do motor 1.6 16 válvulas. Aquele torque da Fiat, você sabe que ele rende até 117 cavalos com etanol. O torque dele na casa dos 16 kgfm. É um motor bem forte, bem razoável para o 1.6, né? Esse motor puxa bem o ponto, e no Palio, que é mais leve, ele é bem suficiente aí para esse carro. Pode ver que o carro aqui também não tem qualquer detalhe. Como a gente informou, é um veículo sem sinistro, então isso aí já faz a diferença. Cofre do motor todo em perfeitas condições. Agora vamos lá, vamos passar lá para dentro. Vou mostrar para vocês a funcionalidade do carro e também o espaço interno. Passando aqui para o interior, a gente vai começar aqui no banco traseiro. O banco dianteiro ali está regulado para mim. Como vocês sabem, eu tenho 1,90 m de altura. Banco dianteiro, ou seja, regulado para um passageiro alto. E aqui a gente vai ver o espaço no banco traseiro de um passageiro alto também. Mas antes da gente entrar, dá uma olhada aqui na porta. Porta do Palio tem acabamento aqui plástico duro, tem uma textura razoável. E aqui nessa parte onde o braço se encontra, você tem um acabamento em tecido. E aqui no apoio de braço, plástico duro também. Um alto-falante ali embaixo. Aqui um porta-objetos e os vidros elétricos, comando os vidros elétricos. Estofamento. O estofamento desse Palio aqui, ele é um estofamento que não difere do padrão, né? Para você selecionar o Palio com esse estofamento aqui, você tem que
Você não é o padrão, né, que você compra na concessionária. Ele é vendido de forma diferenciada. Inclusive vocês vão ver ali na frente que esse carro tem inclusive apoio de braço ali para o motorista. O carro traz um porta-copos ali na parte central. Aqui na traseira, apoio de cabeça para todos os passageiros. Cinto de 3 pontos apenas na lateral, central é cinto apenas abdominal. Essa versão aqui não traz banco traseiro bipartido. Vou sentar aqui e mostrar espaço para vocês. Sentado aqui atrás de mim, você pode ver que o espaço aqui é razoável apenas, não consigo juntar minhas pernas. Aqui vai bem para uma pessoa de até 1,80 m mais ou menos, 1,75 m, 1,80 m. Tem uma bolsa porta-objetos desse lado e do outro. E aqui o espaço para a cabeça tem um dedo e meio aqui de distância para o teto. Eu vou passar ali, sentar atrás de um passageiro de 1,70 m. Eu sentado aqui atrás de um passageiro de 1,70 m, consigo juntar minhas pernas. Fico aqui com um dedo e meio também de distância para o banco dianteiro. O banco dianteiro está regulado ali para passageiro de estatura mediana. O apoio aqui das costas é bem razoável. O Palio tem um assento com inclinação razoável. E apoio para a cabeça aqui, 2 dedos, como eu tenho mais espaço para a perna. Já o apoio para o braço aqui, apesar de ser de plástico duro, ele está bem posicionado. Agora vamos passar lá para frente e eu vou mostrar para vocês as funcionalidades aqui do carro. Passando aqui para a parte dianteira, porta do motorista. Detalhe, todas as portas estão com abertura e fechamento correto, perfeito alinhamento. Aqui na porta do motorista a gente tem plástico duro aqui nessa região, com a textura diferenciada. Mesmo esquema da porta de trás, com esse espaço em tecido aqui. Comando dos 4 vidros elétricos e o comando do retrovisor elétrico fica localizado aqui em cima, nessa área aqui. Você tem ali embaixo um porta-copos, porta-garrafa e um porta-objetos, bem como o alto-falante. O banco do Palio tem um acabamento bem anatômico. Como eu comentei lá atrás com vocês, esse tecido aqui é diferenciado. Ele não é o tecido padrão que vem no Palio. Para conseguir esse tecido aqui você tem que pegar sob encomenda na Fiat. E ali na parte central o apoio de braço, que também é um opcional bem raro aí no Palio usado que você encontrar. Você tem também aqui regulagem de altura no volante, fica aqui a sua regulagem de altura. Pedais ali bem alinhados, freio, acelerador e embreagem bem alinhados. Aqui você tem a abertura do bocal do combustível por aqui. E a regulagem de altura do assento do motorista fica localizada aqui perto do freio de mão. Vou sentar aqui para vocês, vamos ligar o carro e dar uma olhada nos detalhes dele. Fiat Palio traz a chavinha canivete. Você aperta aqui o logotipo da Fiat para abrir e fechar. A chave está também em perfeito estado. Botões aqui de fechamento da porta e abertura da mala, tudo em funcionamento também. Vamos dar a partida no Palio. Ali a quilometragem, como eu falei para vocês, 8.700 km rodados. Vidros elétricos, funcionamento correto. Todos os 4 vidros são elétricos, como eu já mostrei para vocês. Você tem aqui direção hidráulica, está girando perfeitamente. Tem o peso correto da direção hidráulica, né? Volante também tem a pegada boa, aquele volante da Fiat com boa pegada, não é revestido em couro totalmente, é só essa região aqui. Acho que aqui também é couro, mas é um couro um pouquinho diferente, mas a pegada é boa. O volante tem comandos do rádio por aqui. Aqui você bloqueia aqui o som, aumenta e diminui o volume, e aqui você muda a estação e logotipo da Fiat aqui com airbag. Lado esquerdo, acionamento do farol. Vou acionar aqui a lanterna para a gente ver o cluster, farol baixo, e o carro traz também luz dianteira de neblina por aqui. Você tem aqui desembaçador traseiro nessa região e ali os comandos do computador de bordo. Você altera aqui as informações do computador de bordo apertando o menu. Você pode mudar as informações aqui, ó. Menu, VIP de velocidade, dados de trip B, acertar a hora, ajustar a data, ver rádio, unidade de medida, idioma, volume de avisos, teclas, etc. Você aperta o menu,
ele funciona como um enter para você. Alerta de revisão, airbag do passageiro e saída do menu. Computador de bordo, para você alterar as funções, você utiliza o botãozinho aqui na ponta dessa haste. Então a gente vai lá. Ele tem ali mostrando a informação do rádio, né? FM. Você aperta uma vez, consumo médio A, 9,7 km por litro, com gasolina. Consumo instantâneo, velocidade média, tempo de viagem, distância B. Consumo médio nesses 514 km, 9,9 km por litro. Velocidade média, 28 km por hora. Tempo de viagem. E voltamos para o rádio. O carro traz no cluster velocímetro, marcador de temperatura, marcador de combustível e também o conta-giros. Ali o relógio em funcionamento. Você tem do lado direito aqui na haste o acionamento dos limpadores também, limpador dianteiro e traseiro. O carro traz esguicho comum em funcionamento e palhetas flat base também em funcionamento, correto. Retrovisor, sistema dia e noite, funcionamento. Aqui, espelho do lado do motorista, sem iluminação. Do lado do passageiro também, sem iluminação. A iluminação aqui em cima é feita com spots. Além disso, o carro traz um porta-óculos aqui nessa região. Saída de ar dele, são aquelas saídas de ar redonda, foi substituído na linha 2017, mas elas cumprem bem a função. Você tem um porta-objetos aqui nessa região aqui em cima. Rádio, vou jogar a saída de ar para cá para não atrapalhar a gente. Aqui você tem o botão do pisca-alerta. Rádio dele com toca CD. Você tem também funções aqui de telefonia e também funções que você pode usar USB conectado. A porta USB fica ali dentro do porta-luvas iluminado, também com bastante espaço. Aqui você tem dois porta-copos com um cinzeirinho e a tomadinha 12 volts. Lembrando que a porta USB e a entrada auxiliar ficam lá dentro. O ar-condicionado dele, manual, está gelando. Toda a velocidade do ventilador funcionando corretamente. Aqui você tem regulagem de temperatura e circulador de ar fechado ou aberto. E aqui a regulagem das posições de ar, que também estão funcionando corretamente, todas elas. Beleza, galera? O câmbio dele, câmbio de 5 marchas. A embreagem dele bem leve, como zero realmente. E aqui você tem o engate das marchas, aquele câmbiozinho padrão Fiat, mas está com os engates corretos, sem qualquer falha aqui no funcionamento. Ali embaixo do câmbio ele tem um outro porta-objetos e o freio de mão. O freio de mão também está com acionamento correto. Beleza? Agora vamos lá, vamos partir para o teste do carro aqui em movimento. Eu vou informar para vocês se esse carro está com um desempenho bom ou não para a sua compra, se for do seu interesse. Beleza? Até daqui a pouco. Então, amigos, vamos lá? Vamos fazer o teste aqui do Palio 1.6 Essence, que a gente vai trazer aqui para venda para vocês, né? É aquela nova ideia do canal, é ajudar vocês na venda dos seus carros. Então eu vou estar o estilo do vídeo em movimento aqui fica ao critério de vocês. Vou fazer um teste aqui em ambiente urbano, mas já vai dar pra gente fazer alguns testes aqui de retomada, aceleração, etc. Desempenho geral do carro, né? O carro tá bem firme, direção hidráulica dele, o carro tá bem alinhado. Vê que eu solto o carro aqui fora o desnível da pista, ele não sai aqui do nível, né? O carro segue correto aqui. Eu vou zerar o consumo médio nesse meu teste aqui, só para mostrar para vocês, a gente fazer uma ideia. Vou jogar para cá. O carro está muito bem equilibrado, curvas, tudo.
carro, os engates do câmbio estão absolutamente precisos, tá sem qualquer falha, sem qualquer assim folga. É um carro realmente muito novo, 8.700 km rodados. Quando você pegar esse carro aqui, se você comprar esse carro, provavelmente ele vai estar com uns 9.000 km rodados. De qualquer forma, ele vai estar abaixo de 10.000. Ou seja, é um carro zero, carro 2013, que foi totalmente revisado, todas as trocas de óleo corretamente feitas. O carro está com os freios, o motor está rendendo de forma perfeita, o motor está liso, suave. Esse motor e-torque aqui da Fiat, 1.6 e 6 válvulas, ele é bem suficiente aqui pro Palio, né? Porque o Palio é um carro leve. Ele é um motor que no ponto e no ideia ele vai muito bem. Então no Palio, que é um carro leve, ele vai de forma sensacional aqui. Não, claro, dentro das limitações, né? Comparando com a categoria dos rivais com motor 1.6, ele anda de forma semelhante. Ele tem o torque, a aceleração correta. Motor e-torque da Fiat, ele tem aquela característica de baixo torque em baixa, apesar do nome e-torque, né? Mas ele tem aquela característica de baixo torque no início da aceleração. E conforme você sobe o giro, acima de 3, 4 mil RPM, o motor que te entrega bastante força. E ele gira bem até 5, 5.500, onde fica lá no patamar de potência máxima. É um carro que a direção dele é hidráulica, ela não é tão leve quanto as direções elétricas, né, que a gente está vendo bastante hoje em dia. Mas para o tamanho do carro, o peso do carro, ela está bem assim, bem calibrada. É uma direção que não vai te trazer esforço extra para você dirigir. Em manobras, ela está com o peso correto também. E quando você assume velocidade, ela ganha um pouquinho mais de peso, perde um pouquinho de assistência, né? E fica da forma correta. Tô passando aqui por uma rua esburacada, que você tá ouvindo de ruído aqui, ruído de acabamento. Você quase não tem ruído de plástico rangendo. O carro tem uma suspensão relativamente macia, comparado ao Gol ou ao Onix, por exemplo. A suspensão do Palio sempre foi mais macia. E isso deu um prejuízo de dinâmica em relação a esses dois concorrentes, mas não que o carro seja ruim de dinâmica. O carro tem bom equilíbrio, o carro é bem estável nas curvas, né? E ele só tem essa característica um pouquinho mais confortável, um pouquinho mais suave no trato com buracos. E a carroceria do Palio rola um pouquinho mais do que você vê em alguns concorrentes, como o Gol, como o Onix, por exemplo, HB20. Eu acho que a suspensão do Palio, assim, em conforto, também parecida com a HB20, mais para HB20 do que para Palio, Onix e até a Ford Ka. Esses aí são um pouquinho mais duros, rolam um pouquinho menos a carroceria, mas é um carro com boa dinâmica. Essa geração aqui do Palio melhorou bastante a dinâmica dele em relação à geração anterior. O Palio tinha era um pouquinho mais mole. Esse Palio é macio, o anterior era mole, então você teve um ganho em dinâmica com essa nova geração. Aqui vocês estão vendo, eu estou fazendo um trajeto urbano sem trânsito pesado, ar-condicionado ligado. O carro está fazendo ali em torno de 10,6 km por litro. É um carro que não é um expoente de consumo, esse motor não é um expoente de baixo consumo, mas como ele já está bem rodado, amaciado, já passou até 5.000 km rodados, você ainda tem bastante ganho no consumo. Esse carro aqui, como já passou disso, tá com 8, quase 9.000 km rodados, ele já está com um consumo bem mais amigável. O barulho que você está ouvindo aqui é barulho da minha câmera, da minha chave que está ali do lado. O carro não tem barulho de suspensão, não tem rangido de suspensão, nada.
Carro que os freios estão em ótimo estado. Os freios do carro seguram bem. O Palio tem um freio um pouquinho assistido demais, então você, quando você vai dirigir o Palio pela primeira vez, você tem que calibrar um pouquinho o pé, mas não significa que o carro é ruim de freio. O carro freia bem. Esse carro aqui tá realmente bom mesmo. É uma boa compra aí. Se você pegar esse carro, você vai estar fazendo uma boa compra, porque o carro tá realmente muito bom. E o Palio em si, né? O Palio, a nova geração do Palio já melhorou bastante. O Palio sempre foi um carro bom, sempre foi um carro legal de dirigir, razoável em conforto, mas tinha seus defeitos. Faltava espaço interno. Esse aqui você pode ver, você viu no vídeo em detalhes dele. Espaço interno, se não é ótimo, não é a nível Sandero, por exemplo, é um espaço interno bom, suficiente. Para passageiros altos lá atrás não dá muito certo, mas se o passageiro de estatura mediana, ou se você tiver motorista de estatura mediana, você até consegue levar passageiros altos lá sem muita dificuldade. Carro, ar-condicionado funcionando de forma perfeita, tá gelando bem aqui dentro. Ventilador, toda a velocidade funcionando. O rádio também está funcionando bem. O rádio dele tá todos os alto-falantes, tá tudo no padrão, né? É aquele rádio que vinha como opcional na Fiat, quando essa linha aqui foi lançada. O carro realmente vale a pena ser olhado. Como vendedor, eu te digo que vai ser difícil você achar um Palio 2013 nessas condições desse carro aqui. E como avaliador de carro, eu te digo que o Palio é uma compra racional, é uma boa compra. O Palio 1.4 eu não gosto tanto, porque o motor 1.4 da Fiat, apesar de ser razoável, eu gosto de um pouquinho mais de punch. Eu gosto do carro que tem um pouquinho mais de fôlego para andar. Então o motor 1.4 ali fica no limiar, fica no limite, então eu particularmente não gosto tanto. Agora, Palio 1.6, esse aqui é o mesmo motor do Palio Sporting. A diferença desse cara aqui pro Palio Sporting é que o Palio Sporting ele tem uma diferença na suspensão, um pouquinho mais duro. Rodas dele são maiores, se eu não me engano, no Palio Sporting. E se você pegar um Palio Sporting Dualogic, ele tem a relação de marcha dele é um pouquinho mais curta. No Palio Sporting manual é a mesma relação de marcha desse carro aqui. Ó, você vai vendo que o giro dele, conforme você sobe o giro, ó, passou de 4.000, ó, o carro tem um bom ganho de desempenho. Carro realmente bem legal mesmo. Tá assim, aprovado em vários aspectos. Comparando ele com a concorrência, eu gosto do Palio tanto quanto eu gosto do HB20, do Gol. Sandero é bom porque é racional, tem espaço, etc. Mas esse motor aqui tá muito bem casado com o Palio. Eu dei aquela esticada, lembrando que a gente está na gasolina, dei aquela esticada, o consumo caiu ali para 9.3, mas é um carro que vai te fazer uma média de consumo aí, como você viu lá no computador de bordo 3B, acho que ele ainda está aqui, ó, a distância B. Distância B, o carro rodou 520 km aqui. Consumo médio 9,8 km por litro de gasolina, a uma velocidade média de 28 km por hora. Ou seja, uma velocidade média relativamente baixa, e você vê que o consumo ali ficou bem perto dos 10 km por litro. Ou seja, é um carro que vai te dar esse consumo médio, essa média de consumo aí. Na estrada eu acredito que esse Palio aqui deve fazer em torno de 13 km por litro com gasolina, entre 13 e 14, dependendo do pé, porque é um carro leve, apesar do motor não ser nenhuma joia, né? Mas é um carro leve, então isso ajuda bastante aí no consumo. Beleza, galera? É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro carro aqui do nosso novo quadro,
onde eu vou te ajudar a vender seu carro. Lembrando que o estilo desse vídeo vai ser no padrão das minhas avaliações, ou seja, eu vou fazer primeiro uma passada externa no carro, uma passada, mostrar para vocês os detalhes visuais detalhes da lataria, detalhes internos, funcionamento dos detalhes do carro, rádio, ar-condicionado, está tudo funcionando, vidro elétrico, etc. E depois a gente vai partir para o movimento. Teste em movimento é importante, por quê? Porque quando a pessoa vai verificar um carro usado, nem sempre ela tem chance de andar com o carro, sentir o carro. Então, no teste em movimento, preferencialmente, eu vou dirigir seu carro. Mas se você não quiser que eu dirija seu carro, não tem problema. A gente faz o teste. Você dirige, eu vou no carona. Eu consigo sentir bastante do carro também no banco do carona. Então a gente vai fazendo a avaliação nessa forma. Lembrando que você não precisa pagar nada por isso. Combustível, pedágio, se a gente for para a serra, é por minha conta. Beleza, galera? É isso. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Deixa seu comentário aí. Diz se você gostou dessa ideia. Diz se você quer que continue. E um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. So I heard there was a Raiders anthem. I don't think the Raiders win, yo. But I think the Spurs do. Yeah, you know what it is. Duncan and the crew still win. LA Lakers, that's nothing. That champion ring, that's stunning. Run up in your town.